Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Lucas Patrick. Eu vou dar agora uma aula para dependência do sétimo ano, beleza? Então tá aqui, ó, dependência do sétimo ano, Lucas Patrick, matemática. Show de bola? Beleza. Vamos começar aqui por uma matéria que é essencial você sair do sétimo ano sabendo, não que as outras não sejam, mas essa aqui é muito relevante, que são números inteiros, tá? Mais especificamente, as operações com os números inteiros. Então, beleza. Vamos começar. O que é um número inteiro? Todos os números do menos infinito ao mais infinito. Como assim? Como assim menos infinito ao mais infinito? Assim, a gente compreende que quando você não tem mais, você nem sabe mais contar, e vai indo o número afora, a gente chega num valor lá na frente que é infinito, né? É uma coisa meio filosófica. Mas pensa bem, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, e você vai indo até chegar no infinito. Ok? Então a gente tem essa noção, e ele pode ser positivo, né? Mais infinito, e negativo, assim como menos 1, menos 2, menos 3, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, menos infinito. Beleza? Então, o que são os números inteiros? Todos os números, né? Já que a gente considera do menos infinito ao mais infinito, a gente está tratando de todos os números, tá? E que não possuem vírgula. Quando a gente fala disso, a gente está falando que não possui casa decimal, centesimal, milesimal, nem nenhuma casa depois de vírgula. Ou seja, são os números inteiros, tá? A gente representa com um Z, né? Que tem um traço a mais, tá? E aqui esse é o grupo, menos infinito, uma série de números, como o menos 1 milhão, menos 1 bilhão, que eu já falei. Depois, quando você vai crescendo na escala, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Daqui começa a subir, né? 1, 2, 3, pontinho, pontinho, porque vai muitos números até o mais infinito. Beleza? Esses são os valores que estão dentro do conjunto dos inteiros. Ok? Tá. Vamos lá, acompanhe aqui comigo. Esse 5, o número 5, ele pertence, tá? É bom introduzir também esse terminho aqui de pertence e não pertence. Pertence é quando tem um ezinho, tá? Quer dizer que o quê? Se eu falar o 3 pertence a esse grupo aqui, significa que ele está no grupo. Esse 3 ele está no grupo, não está? No grupo dos inteiros, então ele pertence. O 5, ele pertence ao grupo dos inteiros? Ele tem vírgula? Não. Ele está dentro desse número aqui, até o mais infinito? Sim, né? É o 5. Logo depois do 3 tem o 4, 5. Então ele pertence ao conjunto dos inteiros, tá? Bem tranquilo. Menos 42, pertence aos inteiros? Pertence. Porque se você for voltando, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 42, e aí você vai até o menos infinito. Certo? Então, menos 42 pertence aos inteiros. Ok. Menos 7,5, 7,5, pertence aos inteiros? Não pertence. Por quê? Porque ele tem, ó, a vírgula. Ele tem casa depois da vírgula. No caso aqui é o 5, né? Então, esse cara, ele não pertence. Então, bota um ezinho de pertencer e corto ele. Ok? E o 420,02 pertence? Não pertence também. Por quê? Possui vírgula. Olha aqui, ó. Tem aqui o 2 na casa centesimal. Então, ele não pertence ao conjunto dos inteiros. Ezinho e corte nele. Ok? Isso aqui é só para conceituar, explicar para vocês por alto o que é os números inteiros. E agora sim a gente vai entrar com mais ímpeto, né? Com mais importância no que é importante com os números inteiros, né? De você saber. Bem, aqui a gente tem operações com números inteiros. A gente vai começar nessa aulinha com adição e subtração e depois a gente vai falar de multiplicação e divisão, ok? Tá, adição e subtração. Bem, números inteiros você já entendeu então que são números que não possuem vírgula e só, né? Qualquer número pode ser um número inteiro, contanto que ele não tenha vírgula. Tudo bem. Então, desde quando você começou a aprender sobre adição, sobre subtração, você trabalha com esses números, né? Só que você não trabalhava uns anos atrás com números negativos, só números positivos. 4 mais 3, 7. 10 mais 5, 15. 10 menos 5, 5. Mas você não fazia isso daqui, ó. Menos 5, menos 12. Você não fazia. Agora, a gente tem que entender o processo, o trabalho de como a gente vai lidar quando a gente tem esse tipo de conta. Beleza? Então, vamos lá. Olha aqui. Quando a gente tem dois números somando, tá? Mais 5, mais 12. Tá? Por que eu botei esse mais aqui? Eu poderia falar só 5. Não tem problema.
Mas só para você entender que o 5 é um número positivo. Estou deixando ele bem claro. Mas ele sozinho já seria positivo. 5 mais 12 dá 17. Então, aqui nesse caso, a gente vê um número positivo com outro número positivo. Tá vendo? 2 sinal de mais com mais. O resultado vai ser mais. Tudo bem? Aqui, mais 5 menos 12. O resultado é menos 7. Eu vou tentar entender o significado disso. Por que isso acontece? Imagina que você tem 5 reais. Você está com 5 reais na sua mão. Você quer comprar, sei lá, um lanche, né? Um lanche para você comer que custa 12 reais. Só que o vendedor é seu amigo. Como ele é seu amigo, ele deixa você deixar a dívida lá, que depois ele sabe que você vai pagar. Entendeu? Então o que acontece? Você fala, pô, Carlos, vou inventar o nome do Carlos aqui. Pô, Carlos, eu só tô com 5 reais aqui, o lanche é 12, tem como quebrar isso daí pra mim? Depois eu te pago. Fala, tá bom, eu sei que tu vai pagar, beleza, tu vai ficar devendo quanto? Quanto que você vai ficar devendo? Você tem 5 reais na sua mão, o lanche é 12. O que você faz? Toma esses 5 aqui, depois eu te pago o resto. Como que você vai saber quanto você está devendo? 12 reais é o valor total. Se você pagou 5, falta você pagar quanto? 7 reais. Só que 7 reais é o que você está devendo. Se você está devendo, vai ficar menos 7. Tudo bem? Então, essa é a situação aqui. Então, olha só, aqui eu trabalhei com um número positivo e um número negativo. Mais com menos. Mais com menos, nesse caso, deu número negativo. Logo mais a gente vai chegar aqui na explicação para vocês entenderem bem a importância de você saber bem o que mais com mais vai dar, menos com menos vai dar, mais com menos vai dar. Calma. Terceiro caso eu estou com menos 5, já estou devendo. Eu já estou devendo 5 reais. Aí eu paguei 2 reais, vamos supor, continuar essa historinha. Paguei 2 reais pro Carlos, beleza? Aí eu falei, pô, cara, toma esses 2 reais aqui, vou ficar te devendo 5, né? Eu estava devendo 7. Falei, toma 2 reais aí, vou ficar devendo 5. Beleza, ok? Ok. Aí, só que no outro dia, eu falei, pô, Carlos, aí, na moral, eu queria pagar, mas hoje eu tô com muita fome e também não tenho dinheiro. Tu sabe que eu pago, sempre no final do mês eu pago, né? Então vamos fazer assim, me dá mais um lanche aí de 12 reais, me dá mais um lanche e pendura na minha conta. Soma lá no quanto que eu tô devendo, tá? Que aí, no final do mês eu vou te pagar tudo que eu devo. O Carlos vai falar, não, beleza. Tu vai ficar devendo então quanto? Aí você, menina marota, que entende a continha que você tem que fazer aqui. Se você está devendo 5, certo? E você vai dever mais 12 reais, significa o quê? Você tem que somar a sua dívida, né? Não tem como você diminuir a dívida. Se você está devendo 5, você vai dever mais ainda agora. Então, se você está devendo 5 e vai comprar algo de 12 reais, o que vai acontecer? Somar as dívidas, você vai ficar devendo 17 reais, beleza? Que vai ser cobrado no final do mês para você. Então, ó, resultado, menos 17. Você vai dever 17 no final, ok? Ok. Por último caso, você está devendo menos 5, agora é outra situação, tá? Outra situação. Não pode ser na mesma, né? Ignora esse caso aqui que você comprou algo de 12 reais. Agora vamos voltar à situação aqui. Você estava devendo 7, pagou 2, ficou devendo 5, né? Olha a sua situação atual. Menos 5 é a sua situação atual. Aí você fala assim, pô, Carlos, aí, hoje eu tô com dinheiro, tô com 12 reais aqui e eu sei que eu só te devo 5. Só que eu quero te dar um valor a mais, porque aí fica na tua mão logo que quando eu quiser voltar aqui e comprar, aí eu já tô com uma parte paga, beleza? Então qual é a situação aqui? Você tá devendo 5 reais e vai dar 12 pro Carlos, certo? Você vai dar 12 para ele. Quanto que você precisava para pagar sua dívida? Só 5 reais. Mas você deu 12. Quando você deu 12, você pagou sua dívida e ficou com quanto lá a mais com o Carlos? Ficou com o Carlos a mais 7 reais. Esses 7 reais aqui, a gente pode falar que é crédito. Você tem de crédito 7 reais. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito não, que pode te confundir. O que importa é que, outra forma de você enxergar isso, né, talvez simplifique mais para você, é que você tem 12 reais. Vai pagar os 5 para o Carlos. Pagou 5 para o Carlos. Ficou com quanto na sua mão? 12 menos 5, ficou com 7 reais na sua mão. Então, esse é o valor final, ok? Então, nesse caso foi um valor negativo com um valor positivo, ficou positivo no final. Olha que coisa estranha. Antes, o positivo com o negativo deu negativo. Agora, o negativo com o positivo, que é a mesma coisa, querendo ou não, deu positivo, deu diferente. Por
porque antes era negativo, certo? Mas por quê? É isso que a gente vai entender aqui nessa explicaçãozinha, beleza? Acho que eu não cheguei a falar uma outra vez, quando você tem valores negativos, dois valores negativos, menos com menos, deu menos, né? Olha aqui, menos 5 menos 12 deu menos 17. Ok, vamos entender agora isso. Aqui, eu circulei esse resultado positivo e esse resultado negativo que vieram de quê? Soma de valores iguais, mais com mais, mais. Menos com menos, menos. Tu viu que eu circulei fechadinho, certo? Por que eu fiz isso? Para explicar para vocês sobre isso, ó. Sinais iguais, mais com mais, sempre se repetirão na resposta. Ou seja, mais com mais, qual foi a resposta? Mais. O valor deu positivo. Grava isso. Vale só para esse? Não, vale para esse aqui também, ó. Menos com menos, o resultado deu menos. Então, primeira coisa mais importante que você deve anotar e deve saber para a sua vida. Valores com mesmos sinais, tá? Mais com mais ou menos com menos, sempre resultarão com o mesmo sinal da continha. Mais com mais deu mais, menos com menos deu menos. Ok? Tranquilo. Agora, pontilhado aqui, ó, o círculo pontilhado, foi o que eu fiz nesses dois casos que tratavam de sinais diferentes. O que vai acontecer nesse caso aqui? Quando os sinais forem diferentes, tá? Mais com menos e menos com mais, prevalecerá na resposta, ou seja, qual sinal que vai ficar aqui no final de tudo? Vai ficar sempre o que veio depois? Ó, veio mais, ficou mais, veio menos, ficou menos. Não, não se engane, não é por isso. Prevalecerá na resposta o sinal do maior algarismo. Professor, o que é algarismo? Algarismo é um número. Ignora o sinal, só o número é o algarismo. Então, qual é o maior algarismo em cada um desses dois casos aqui? Nesse caso, mais com menos, né? É o caso. Qual é o maior? O 5 ou o 12? O maior algarismo, o maior número, é o 12. Tá? Não estou falando mais 5 e menos 12. Estou falando dos algarismos em si. 5 e 12. Beleza? 5 e 12, qual foi o maior? 12. Então, veja bem. Qual é o sinal do maior? Se é o 12, é o negativo, é o sinal do maior. Então, vamos manter quem na resposta? O negativo. Então, é simples. É só você olhar qual será o maior valor, o maior algarismo, tá? Que nesse caso é o 12 e não o 5. E manter o sinal dele. Ó. Qual é o sinal dele? O sinal dele é sempre que está do lado esquerdo dele. Tá? Direito e esquerdo. Esse cara é o que eu estou falando, então esse sinal aqui à esquerda é o sinal dele. Então, foi mantido o negativo. Ok. Agora, nesse último caso aqui, só para a gente conferir, né, o que eu acabei de falar, menos 5 mais 12. Qual é o maior valor? O maior algarismo, mais uma vez, é o 12. Quem está do lado do 12? O positivo, lado esquerdo, tá? O positivo. Então, se o 12 é o maior algarismo e o sinal desse 12 é o mais, quem vai ficar? O mais, o positivo. Beleza? Então, só para conferir, só para resumir aqui. Sinais iguais, mais com mais, menos com menos, vai dar sempre quem na resposta? O mesmo sinal que está se repetindo, mais com mais deu mais, menos com menos deu menos. Fácil. Quando for sinais diferentes, mais com menos ou menos com mais, não importa a ordem, tá? Você vai ter que olhar o sinal do maior valor. Aqui é o 12 e aqui também é o 12, né? Até porque os valores são iguais. Mas, ó, aqui o 12 é negativo, então manteve o negativo. E aqui o 12 é positivo, então manteve o positivo. Tudo bem? Se esse cara que viesse na frente fosse, por exemplo, 15, menos 15 mais 12, quem seria o maior valor? O maior valor seria o 15. Então, qual o sinal que está acompanhando o 15? Negativo. Então, o resultado seria negativo. Ok? Ok. Faltou só mais dois conceitos bem relevantes que ainda faz relação com essa questão de sinais iguais ou sinais diferentes. Ó, bolinha fechada, sem pontilhado, fazendo referência aos sinais que se repetem, mais com mais e menos com menos. O que vai acontecer? Aqui, até agora, a gente só estudou como a gente descobre o sinal que vai dar na resposta, né? Só que agora a gente vai ver qual é o valor que vai estar na resposta. Porque é muito importante, né? Você só com sinal você não faz nada, você precisa do valor também. Então vamos lá. O resultado numérico será a soma dos algarismos. O que é isso? Resultado numérico é o número. Ignora o sinal, é só o número. Tudo bem? É só o algarismo. Algarismo. Número, desculpa. Número engloba o sinal. A gente tem que falar algarismo, tá?
Então, o resultado numérico, que eu estou trabalhando aqui agora com o algarismo, que vai ser da resposta, o resultado, que aqui no caso foi o 17, o 7, o 17 e o 7. Foram os algarismos da resposta, ok? O resultado numérico, no caso, o algarismo, será a soma dos algarismos. Tá, estranho. Vamos ver aqui, vamos conferir no que eu já fiz. Estou tratando de quem? De sinais iguais, então é desse primeiro caso, mais com mais, e desse terceiro caso, menos com menos, tá? Como eu obtive a resposta final? Olha aqui, 5 e 12. O que eu fiz? Somei, 17. Menos 5 e menos 12. O sinal a gente já aprendeu a identificar qual que vai ficar, mas como que eu sei que o final vai ser 17? Como é que eu sei que o final não vai ser 7, por exemplo? Eu sei por quê. Se os sinais são iguais, de menos com menos ou mais com mais, eu tenho que fazer o que com os algarismos? Algarismos, ignora esse sinal. Algarismo é só o número. Somar os números, tudo bem? Então, quem são os números? 5 e 12. Soma os dois números, 17, tá bom? Qual é o resultado final? É o 17 e qual o sinal que vai vir antes dele? Nesse caso, que são sinais iguais, é só repetir o sinal. Menos com menos, menos. Tudo bem? Então, quando os sinais forem iguais, você vai fazer o quê? Manter o sinal, menos com menos deu menos, e fazer o quê com o algarismo? Fazer o quê com os algarismos? Você vai somar. Quando você soma os algarismos, vai dar na resposta. Isso é fixo, tá? Ah, mas não sei o que. Não. Esquece. Isso é fixo. Sempre vai ser assim quando os sinais forem iguais. Menos com menos ou mais com mais. É só somar os valores, vai dar 17, aqui vai dar também 17. E o sinal você vai repetir. Menos deu menos, mais deu mais. Ok? E, para acabar, quando os sinais forem diferentes, o que vai acontecer? O resultado numérico, ou seja, o algarismo final, o algarismo da resposta, vai ser o quê? A subtração, ou seja, a diminuição, né, do maior pelo menor algarismo. Qual é o maior e qual é o menor algarismo? O maior é o 12 e o menor é o 5. O maior é o 12 e o menor é o 5. O que eu falei que tem que fazer? A subtração do maior pelo menor. Como que é a subtração do maior pelo menor? Pega o maior, subtrai, tira o menor. Sempre vai ser assim. Sempre. Pega o maior, subtrai o menor. Maior 12, menor 5. Maior 12, menor 5. Tá? Só para relembrar. Círculo pontilhado, eu estou trabalhando dos sinais diferentes, tá? Mais com menos, menos com mais. Sempre qual é o esquema? Maior valor, menos, menor valor. Então, 12 menos, ignora esse menos aqui. 12 menos, que você vai sempre fazer assim, maior menos menor. 12 menos 5, 7. Tá? 12 menos 5, 7. E qual sinal vai ser mantido? Eu já falei. O sinal vai ser sempre o sinal do maior algarismo. 12 menos 5, 7. Qual é o maior algarismo? 12. Então, o mais vai ser mantido, o sinal positivo. Nesse caso, 12 menos 5, 7. Qual será o sinal mantido? O sinal mantido será o do maior algarismo, que nesse caso é o 12. Se é negativo o sinal do 12, esse negativo vai se repetir na resposta, menos 7. Entenderam? Isso aqui é de extrema importância, tá? Muito importante mesmo. Quando a gente entrar em multiplicação e divisão, né, na próxima aula, a gente já vai falar desses casos de sinais diferentes, só que na multiplicação e na divisão, que é diferente disso. Então, guarda esses resultados aqui, tudo isso que eu já escrevi, e foca em quê? Foca na subtração e na adição. Tenta fazer exercícios, busca na internet, tá? E é isso. Muito sucesso para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se não, eu estou disponível para tirar dúvidas. E valeu!